chegou ao fim a disputa eleitoral. Agora é hora de pôr em prática as ações pela Prefeitura de Fortaleza. E a gente mostra também as expectativas para a próxima gestão municipal em Caucaia, o segundo maior colégio eleitoral do Ceará. O Ponto Poder Eleições está no ar. Boa noite, Ponto Poder Eleições começando nesta segunda-feira, 30 de novembro, fim do mês e fim da disputa eleitoral. Hoje a gente começa falando do resultado das eleições aqui em Fortaleza. José Sarto, do PDT, foi eleito ontem prefeito da capital em segundo turno com 52% dos votos válidos. O pedetista, que assume a prefeitura em 1º de janeiro, falou hoje sobre algumas prioridades para a sua gestão. Vacina, quando as autoridades sanitárias nacionais autorizarem a compra, vacina para todos de Fortaleza, com foco naquele grupo de risco, que são profissionais de saúde, idosos e gestantes. Sarto Nogueira também falou sobre os critérios para a escolha do secretariado. Nós temos áreas muito sensíveis, como saúde e educação, que impõem um critério extremamente técnico. Evidentemente, eu penso em aproveitar alguns nomes e algumas inteligências da gestão, porque deram muito resultado, se evidentemente for da conveniência pessoal de cada uma ou cada um. Bom, eleição finalizada, mas claro, o que ficou marcado também nesse segundo turno foi que muita gente aqui em Fortaleza decidiu não ir às urnas no último domingo, dia 29 de novembro. Que recados o eleitor quer passar com isso? Veja na reportagem de Luana Barros. Os dias de votação para as eleições municipais movimentaram as cidades cearenses. Apesar disso, muitos eleitores optaram por não escolher nenhum candidato. Em Fortaleza, as ausências cresceram. Do total de 1.800.000 pessoas aptas a votar, 21% não foram às urnas no primeiro turno. No último domingo, a abstenção passou de 22% do eleitorado. O número de votos brancos e nulos, por outro lado, diminuiu. Somados, no primeiro turno, eles corresponderam a mais de 10% dos votos. No segundo turno, foram 8% do total. Caucaia teve a segunda menor abstenção do Brasil no segundo turno. Apesar disso, mais eleitores faltaram. No dia 15 de novembro, a taxa foi de quase 15% do eleitorado. No segundo turno, mais de 18% dos eleitores não foram às urnas. Somados, votos brancos e nulos diminuíram, de pouco mais de 10% no primeiro turno para 9% no segundo. Em Caucaia, mais de 222.000 eleitores estavam aptos a votar. Tanto a abstenção como votos brancos e nulos impactam o resultado das eleições. Mas para especialistas, o significado entre eles é diferente. Os eleitores que escolheram não ir às urnas podem sinalizar uma falta de interesse na eleição, enquanto quem anula o voto demarca um posicionamento crítico em relação às candidaturas à disposição. Votos nulos e brancos, o eleitor ele participa desse processo, porém, no nulo, ele precisa escolher um outro número que não está cadastrado, não está concorrendo. Então, ele tende a ser simbolicamente um voto de protesto. Enquanto os votos brancos é uma via mais fácil para mostrar que não tem interesse nas opções disponíveis e é utilizado por esse recurso também. E as abstenções mais voltadas para não participar do processo institucional eleitoral. Para esta professora de teoria política, a menor participação dos eleitores em 2020 pode ser compreendida a partir de 3 aspectos: o desgaste da política, a campanha atípica e o risco de contágio pela Covid-19. O primeiro diz respeito ao desgaste na política. Isso vem acontecendo desde 2008 e foi se ampliando ao longo das eleições municipais, principalmente em municípios maiores, em municípios do porte de Fortaleza. O segundo e o terceiro aspecto dizem respeito à pandemia. A pandemia acabou alterando um pouco a dinâmica das eleições, né? Então, além da redução do tempo de campanhas eleitorais, a pandemia fez com que os eventos de campanha se tornassem menos, né, em menor intensidade. Então, isso também produziu, de alguma forma, uma certa falta de mobilização dos eleitores em relação às candidaturas. E, por fim, o próprio aspecto da pandemia, o medo de contaminação, que fez com que uma parcela da população optasse por não enfrentar as filas
e correr risco de, em um momento de evitar aglomeração, acabasse por se contaminar. E a gente confere agora algumas atualizações do pontopoder.com.br, a plataforma do Sistema Verdes Mares, especializada em cobertura política. E a gente tem alguns registros sobre a disputa eleitoral de ontem. Sarto Nogueira, prefeito eleito em Fortaleza, ganhou em 12 zonas eleitorais nesse segundo turno. Em relação ao primeiro turno, ele teve saldo de uma zona eleitoral a mais. Com o resultado, ele venceu em 2 zonas, nas quais o adversário, o capitão Wagner, candidato do PROS, havia ganhado no primeiro turno e perdeu onde havia conquistado a maioria dos votos no 15 de novembro, primeiro turno. Isso. Lembrando para quem está em casa nos assistindo, Fortaleza tem 17 zonas eleitorais, portanto, Sarto Nogueira ganhou na ampla maioria delas, olha só. Destaque também no pontopoder.com.br, capitão Wagner do PROS, candidato que acabou derrotado no segundo turno aqui em Fortaleza, ele venceu em 5 zonas eleitorais, uma a menos em relação ao primeiro turno, como vimos aí antes na notícia do candidato, agora prefeito eleito, Sarto Nogueira. Capitão Wagner teve, de fato, esse resultado diferente no embate desse último domingo, venceu em 5 zonas, uma a menos em relação ao primeiro turno ocorrido no dia 15 de novembro. A derrota aconteceu nessas 2 zonas, olha só, a terceira e a 115ª. O candidato também ganhou a zona 116ª, que no primeiro turno havia sido conquistada por Sarto Nogueira. Tá aí, Jéssica, embora tenha havido, de fato, uma diferença em relação ao número de zonas conquistado por cada um desses candidatos, dos 2 candidatos no primeiro turno, a eleição foi bastante acirrada, né? Um resultado bastante equilibrado aqui em Fortaleza. Sim, 48%, 52%, realmente cada zona importa, cada voto importa. E claro, as abstenções tiveram um peso aí nesse resultado também, dada a quantidade de eleitores que não foram votar. É isso, e a gente continua falando, claro, de eleição ainda em Fortaleza, trazendo uma perspectiva diferente sobre os próximos desafios do prefeito eleito Sarto Nogueira, do PDT. Para isso, recebemos então agora no Ponto Poder Eleições o repórter e colunista de política do Sistema Verdes Mares, Wagner Mendes, ele que já está aqui com a gente. Boa noite, Wagner, obrigado pela sua participação novamente com a gente. Boa noite, William, prazer estar aqui de volta ao Ponto Poder Eleições. Wagner, para você entrar nessa conversa que eu e Jéssica já estávamos tendo no programa de hoje, resultado bastante apertado aqui em Fortaleza, o que mostra de algum modo o eleitorado bastante dividido, embora a abstenção tenha sido elevada, como vimos aí na matéria. Quais que são então os desafios do próximo prefeito que tem assim que assumir a obrigação, o desafio de unificar de fato forças na capital, trazer o eleitorado do adversário para a sua gestão também, para acompanhar a sua gestão, participar dela? Qual que é o desafio, então, do Sarto e para onde é que apontam aí os próximos caminhos da base e da oposição, Wagner? William, se você perceber, nas últimas 4 eleições, por exemplo, a gente viu uma disputa no segundo turno mais equilibrada. Aqui um prefeito, nos últimos anos, não se elegeu com uma diferença grande, por exemplo, de 60% a 40%. Sempre foi ali em torno de 53% e 47%. Mas nessas eleições agora de 2020, o acirramento ele foi muito mais forte. O que é que a gente pode olhar? Como é que a gente pode olhar para frente diante desse cenário? A gente acompanha que o prefeito Roberto Cláudio ele tem ampla maioria na Câmara dos Vereadores e o prefeito eleito, Sarto Nogueira, continuará com essa ampla base, apesar de ter uma posição mais forte. Mas a gente precisa observar que o prefeito, nesse cenário de acirramento, o diálogo ele não tem que acontecer apenas com a Câmara Municipal, que é importante, mas também há movimentos, associações, entidades representativas, associações de movimentos de mulheres, movimentos de negros. Então, o prefeito, que vai governar agora pelos próximos 4 anos, ele precisa conseguir dialogar com mais campos, né, com mais setores da sociedade que não se sentem representados muitas vezes com uma liderança na Câmara Municipal. Então o prefeito ele vai precisar dialogar mais, melhor, de uma forma mais heterogênea, para que ele consiga governar para esse grupo que está insatisfeito, né? A cidade mostrou agora no resultado das eleições que é uma cidade dividida e o prefeito ele tem esse desafio de unir a cidade a partir do diálogo. William. E Wagner,
hoje o Sarto Nogueira, nas primeiras entrevistas, né, pós-eleito, ele ressaltou aí como prioridades questões relacionadas à educação, volta às aulas, a vacina contra a Covid, a questão econômica aqui do município. Já era de se esperar que esses fossem os primeiros apontamentos do novo prefeito? Era de esperar, Jéssica, porque foi um embate na campanha, né? Foi o que foi levado para a campanha eleitoral. A pandemia marcou a campanha, foi uma campanha completamente atípica, né? Com isolamento social, todas as questões de regras sanitárias, mas também a partir das propostas dos candidatos, né? Inclusive, alguns candidatos chegaram a sugerir aí uma bolsa por um período, principalmente olhando para essa questão da renda, né, do desemprego. Então, os principais desafios de Sarto Nogueira à frente da Prefeitura de Fortaleza, a partir do dia 1º de janeiro, vai ser, sem dúvida alguma, a questão da vacina, dos cuidados ali do município em relação a essa questão da pandemia, a volta às aulas, né, que o prefeito eleito já indicou que deve trazer condições para que isso aconteça já no próximo ano. É uma questão também delicada na cidade, porque você precisa retomar as aulas presenciais, mas garantir todo esse cuidado de regramento sanitário na cidade. É uma preocupação da sociedade fortalezense e também da questão do emprego, né, do comércio. A pandemia ela acabou atrapalhando principalmente a questão econômica e vai ser um desafio, inclusive, de articulação política de Sarto Nogueira com a presidência da República, a essa questão da oposição, e é um desafio que o prefeito vai ter que conseguir dialogar com o governo federal para tentar, de algum modo, conseguir a retomada aqui na capital, a retomada econômica, que é fundamental para a sociedade conseguir retomar os trabalhos, a rotina de uma cidade grande como Fortaleza, com grandes desafios que tem a partir de agora. Wagner, são muitos desafios de fato e o tempo é curto de transição até o início do próximo governo da gestão Sarto Nogueira aqui em Fortaleza. Ele já disse hoje que na quarta-feira, na próxima quarta, deve ter uma reunião com o prefeito Roberto Cláudio, já para começar a discutir de fato como vai ser essa transição. Disse que tem alguns nomes em mente para o secretariado que deve ser formado a partir de critérios técnicos, como vimos aí na entrevista dele, mas não adiantou nenhum nome, né? Disse que a definição de fato dessa equipe de auxiliares deve ficar para dezembro, para de fato mais perto da posse. Sarto acabou tendo a maior coligação na disputa pela Prefeitura de Fortaleza e no segundo turno conseguiu também o apoio de muitos partidos. Então também terá aí muitos aliados para nesse momento receber, dialogar e quem sabe contemplar também com cargos, com postos na gestão, o que não há nada de errado nisso, né? É comum que na política, de fato, os partidos aliados eles componham também as gestões que apoiam. Quais são as perspectivas, então, para a construção desse novo governo, Wagner, diante do que o prefeito eleito já apontou? William, o primeiro momento do Sarto agora é mostrar a autonomia, de que ele é um prefeito eleito, que ele vai ter autonomia para nomear quem ele acha que vai gerir aquela secretaria conforme o que ele prometeu durante a campanha eleitoral aos fortalezenses. A gente sabe que ele vem sucedendo um aliado, que é o prefeito Roberto Cláudio, que já tem ali uma estrutura consolidada de aliados, de partidos, de indicações. Há um grupo muito forte, um grupo muito grande, né, envolvendo o governador Camilo Santana, os irmãos Cídio e Ciro Gomes, e ele vai precisar de estar ali uma rotina dele, né, um perfil dele, ele vai precisar colocar a personalidade dele na Prefeitura de Fortaleza, porque toda a campanha ele falou da gestão do prefeito Roberto Cláudio, que vai dar continuidade, mas ele precisa imprimir a marca dele, e imprimir a marca vai passar pelas mãos dos indicados que vão comandar essas secretarias. Então, esse primeiro momento é observar como é que vai ser essa escolha do prefeito eleito para os próximos 4 anos, qual é o perfil que ele vai traçar para esses 4 anos de mandato. Wagner, muito obrigada pela participação, pela contribuição e nos ajudar a desenhar um pouquinho melhor como que vai se formando esse novo cenário aqui na capital. Obrigada. E a gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais informação, tem repercussão do resultado em Caucaia também. Não sai daí, porque hoje é a despedida do Ponto Poder Eleições e você vai ficar sabendo melhor, acompanhando melhor como foi todo esse período aqui com a gente no próximo bloco, então não sai daí.
Ponto Poder Eleições está de volta e a gente abre esse segundo bloco falando das perspectivas para a próxima gestão municipal em Caucaia, o segundo maior colégio eleitoral do Ceará, única cidade fora de Fortaleza, onde também teve segundo turno no último domingo. Por lá, o prefeito eleito é Vitor Valim, do PROS, e ele tem pela frente, claro, vários desafios na gestão. Um deles é a relação com o Poder Legislativo, a Câmara Municipal. Vamos conferir na reportagem de Flávio Roveri. O segundo município mais populoso e a terceira economia do estado. Governar Caucaia é politicamente um passo enorme para o ainda deputado estadual Vitor Valim e para os planos do seu partido, o PROS. Mas há também grandes desafios para a nova administração. Um deles está na relação com o Poder Legislativo. Quase 3/4 dos 23 vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Caucaia fazem parte da coligação que deu apoio a Naomi Amorim desde o primeiro turno da eleição. O que indica que, pelo menos na teoria, Vitor Valim irá encontrar um cenário de forte oposição para manter a governabilidade. A coligação de Naomi elegeu 17 vereadores, com a maior bancada sendo do partido dele, o PSD, seguido por DEM, PSL, PDT, Solidariedade, Avante, Democracia Cristã e MDB. A coligação do candidato Eumano de Freitas, que apoiou Naomi no segundo turno, elegeu 4 vereadores, de PT, PV, Rede e PP. A coligação de Vitor Valim elegeu apenas um vereador, do partido dele, o PROS. A coligação de Emília Pessoa, candidata do PSDB, que apoiou Valim no segundo turno, também elegeu um vereador. Na prática, o que pode favorecer o novo prefeito é a tradição de os partidos serem mais maleáveis ideologicamente fora das capitais. Uma vez que essa questão programática, essa questão ideológica nas cidades é mais fluida e porque também os vereadores precisarão do apoio do prefeito, da liberação de verbas por parte do prefeito para tocarem emendas parlamentares sobre sua responsabilidade e também Vitor Valim chegando, exercendo seu primeiro mandato no Executivo, chegando numa cidade que não conhece bem, como era o caso do prefeito Naomi, precisará exatamente do apoio, do norte dado por esses parlamentares. Vitor Valim afirma que irá procurar uma relação institucional e de mão dupla com o parlamento. O que eu vou agir para com o Poder Legislativo é sempre com muito respeito e respeitando a autonomia que tem o Poder Legislativo e os vereadores. E todos foram eleitos de forma democrática, para servir a população e não para fazer oposição por oposição. Então tenho a certeza que esses homens e mulheres vão agir em prol da população. E Caucaia não é o único município onde o próximo gestor integra a oposição no estado. Isso ocorreu em outras cidades importantes aqui do Ceará e quem conta pra gente é a repórter Alessandra Castro. Com disputas acirradas em muitos municípios, como a oposição ao governo do estado cresce no Ceará. 3 dos 5 maiores colégios eleitorais do estado serão comandados pela oposição a partir de 2021. Em Caucaia, a definição do novo prefeito saiu no segundo turno. Lá, Vitor Valim, do PROS, vai comandar pelos próximos 4 anos. Ele derrotou o atual prefeito Naomi Amorim, do PSD. Em Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra, do Podemos, derrotou o atual prefeito da cidade, Arnon Bezerra, do PTB, mantendo a tradição de nunca reeleger prefeitos. Em Maracanaú, escolheu Roberto Pessoa, do PSDB, também mantendo o grupo dele à frente do município. Em Fortaleza, a diferença foi de apenas 3 pontos percentuais entre o vencedor e o derrotado. Isso representa cerca de 43 mil votos no eleitorado de 1.400.000 pessoas que foram às urnas no domingo. Após a eleição, o capitão Wagner, do PROS, segundo colocado na disputa, disse que o resultado das urnas foi positivo para a oposição, mesmo sem a vitória. A oposição do Ceará está mais do que viva nesse momento, ela se fortalece. Nas 5 principais cidades do estado, em 4, a oposição venceu aqui, a cidade ficou dividida. A gente torce para que o próximo prefeito ele possa acertar, a gente torce para que ele possa conquistar os eleitores que não acreditaram no projeto dele, quase a metade da cidade não acreditou. Isso é, sem sombra de dúvidas, algo que tem que chamar a atenção do grupo que está no poder. Na Câmara Municipal de Fortaleza, a bancada de oposição também cresceu. Atualmente, ela tem 7 dos 43 vereadores. O prefeito eleito, Sarto Nogueira, terá 12 vereadores do grupo de Capitão Wagner na oposição, além das 2 cadeiras do PSOL, que fará oposição crítica.
A base aliada, no entanto, é maior. Já tem 25 cadeiras e uma outra em negociação, a do PSL. O PT ainda não se posicionou sobre a atuação no parlamento a partir de 2021. Para o cientista político Cleiton Monte, o cenário pós-eleição acende o sinal de alerta para o grupo governista. Esse é o momento em que a oposição está mais fortalecida. Ganhou em municípios, em colégios eleitorais importantes, que também tem uma força econômica muito importante. Nas câmaras municipais também, você tem uma oposição mais à direita, que fazendo parte desse grupo próximo ao senador Girão, o capitão Wagner, e uma oposição fortalecida também mais à esquerda, né, como os vereadores eleitos pelo PSOL. Então, o grupo governista terá que reconfigurar suas forças para voltar a disputar cargos e ser competitivo e retomar espaços no estado do Ceará. E olha só, hoje o Ponto Poder Eleições chega ao fim. Foram 43 programas, muitas horas de cobertura, porque, claro, uma eleição diferenciada, atípica, em meio a uma pandemia, também exigia uma cobertura diferenciada especial. Vamos relembrar, então, alguns desses momentos ao longo de tantos programas do Ponto Poder Eleições. O Ponto Poder Eleições chega ao final da cobertura das eleições municipais de 2020. Uma disputa atípica em meio à maior crise sanitária do século. Foram 43 programas e mais de 30 horas levando para o telespectador todas as informações sobre a disputa eleitoral na capital e no interior do Ceará. Reportagens, análises, pesquisas eleitorais, entrevistas e muito mais, para que o eleitor pudesse dar o voto com segurança. Foram entrevistados os candidatos à Prefeitura de Fortaleza no primeiro e no segundo turno. E o Ponto Poder Eleições também ajudou o eleitor a conhecer melhor quem tentava chegar às prefeituras de grandes cidades, como Caucaia, Juazeiro do Norte e Sobral. E teve bom humor. O candidato Prometeu, do Garras da Patrulha, apareceu por aqui para fazer graça com o imaginário popular. O nosso cartunista Tiagão também trouxe reflexões necessárias sobre essa disputa eleitoral. No Descomplicando, explicamos ao eleitor detalhes do processo eleitoral em uma linguagem simples e dinâmica. Também fomos às ruas saber as opiniões e dúvidas dos eleitores, porque aqui o eleitor é quem manda. No final, a nossa maior missão foi levar informação completa e de qualidade para todos os eleitores. A ideia do programa Ponto Poder Eleições foi trazer o noticiário político com uma linguagem jovem e dinâmica. O programa misturou elementos de TV com internet e trouxe informações com credibilidade o tempo inteiro, com foco no eleitor. O programa Ponto Poder, ele trouxe inovação e credibilidade sempre para colocar o eleitor no centro do jogo eleitoral. Foi um sucesso. Foi um sucesso e nesse clima de despedida, quem não poderia deixar de estar presente é o nosso chargista Tiagão. Vamos ver o que ele preparou aqui para essa despedida do Ponto Poder Eleições? É isso, muito legal aí a charge do Tiagão, de fato, Jéssica. A gente se vê, claro, no Ponto Poder Eleições em 2022. Olha só, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua participação ao longo de toda a campanha. Foi um prazer, um agradecimento também a toda a equipe, na verdade, né? Muita gente se envolveu nessa cobertura, na equipe de política do Sistema Verdes Mares, outras equipes, outros setores, todo mundo muito empenhado em levar a melhor informação com credibilidade para você, eleitor. Tudo foi feito para você, para ajudar você a tomar a melhor decisão e, claro, contribuir, se envolver com um momento tão importante da nossa democracia. Muito obrigado também a você, Jéssica Welma, pela parceria, por estarmos juntos ao longo de toda essa trajetória.
E olha, obrigada também, claro, a quem assistiu, obrigada a todos os candidatos que disputaram, que estiveram aqui presentes, dialogando com a gente, participaram de entrevista, participaram de vídeo, a todas as coberturas na rua. Nossa, muita gente envolvida, porque, claro, é um momento importante, é um momento único e foi um prazer imenso compartilhar esses dias, poder compartilhar informação para ajudar o eleitor a fazer uma boa escolha. William, muito obrigada também pela parceria aqui nessa discussão, nessa eleição atípica, em meio a uma pandemia, a maior crise sanitária do século, e tivemos nossa experiência para ajudar o eleitor nessa caminhada. Muito obrigada e a gente segue, claro, com pontopoder.com.br, canal do Ponto Poder no YouTube. Estaremos juntos aí acompanhando esses novos cenários políticos aqui no Ceará e no país. É isso, uma ótima noite para você, muito obrigado mais uma vez, a gente se vê.